Glória a Deus. Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quero ser grato a Deus por estar aqui esta noite, pela oportunidade que o Eterno nos concede de estarmos na sua augusta presença, pois Ele é poderoso Deus. Louvo a Deus pela vida do pastor Tiago Frazão, pela oportunidade que nos concede, também pela vida do pastor Cassimiro, da sua digníssima esposa, dos demais pastores, que Deus abençoe. Sei que o que está acontecendo aqui é só a ponta da corda, pois o crescimento é natural. Há algumas coisas que são natural, é o fogo queimar, a água molhar, o vento soprar e a igreja crescer. Isso são coisas naturais, vai acontecer, amém? Eu queria ler 2 textos da palavra de Deus. Quero ler primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. E depois o texto proposto para esta festividade, Atos, capítulo 16, versículo 5. A Deus seja a glória. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6, e Atos, capítulo 16, versículo 5. Quem achou a primeira referência, diga, eita glória. Diz assim a palavra do Senhor. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e dia a dia aumentavam em número. Amém? Podeis assentar, meu muito obrigado. Eu peguei esses 2 versículos de contextos diferentes, todavia eles estão falando da mesma coisa, ao mesmo propósito em ambos os textos. E o apóstolo Paulo, nesse primeiro versículo, ele usa uma imagem da agricultura para mostrar que os servos de Deus, de fato, são bastante limitados no que concerne ao crescimento da obra de Deus. Tendo em vista que a obra de Deus, para crescer, não necessita prioritariamente do homem. Porque o homem não traz o crescimento que a obra precisa. Tem pessoas que querem um crescimento e começam a inovar com ferramentas que não são as ferramentas que Deus quer que se use na obra. Muitas das vezes as pessoas mudam cores, placas, títulos, esperando um crescimento. Mas o crescimento que vem de Deus, ele vem quando eu planto e quando eu rego. É regando e plantando que Deus vai dar o crescimento. Nós temos a nossa parte. Que parte é esta? É plantar e regar. Esta é a parte humana. Posso dizer que este é o processo natural. Plantar e regar é o processo natural. É o que eu consigo fazer. É o comum. É o normal. O que é anormal é com Deus, que nós chamamos de sobrenatural. Quando eu olho a Bíblia, eu vejo que quem planta, ele escolhe a semente que vai plantar. Se eu pego uma maçã, eu consigo saber quantas sementes tem dentro de uma maçã. Mas eu não sei quantas maçãs tem dentro daquela semente. Esse é o mistério de quem fez a maçã e a semente. Eu consigo saber que estou plantando uma semente, mas eu não sei quantas maçãs vai frutificar daquela semente. Isso é mistério de Deus. Quem planta
escolhe a semente e escolhe também a terra. Quem rega prepara a água. Fazendo isto, o crescimento vai acontecer. Isto eu falo e chamo de planejamento e trabalho. Quando eu planejo, quando eu trabalho, Deus dá o crescimento. Sem planejar e sem trabalhar, não espere que Deus dará crescimento, que não acontecerá. É planejando e trabalhando que Deus estende a mão e diz: deixa comigo, que eu faço crescer. Quando eu planto, quando eu rego, a mão de Deus se estende em meu favor. Creio que esta igreja tem planejado e tem trabalhado. E não tenho dúvida que a parte de Deus é certa, é o crescimento. Falando isto, eu vejo em ambos os textos que nós acabamos de ler, uma relação de parceria, uma relação de compromisso, uma relação de aliança. No texto de Coríntios, no capítulo 3, versículo 6, eu vejo Paulo e Apolo e Deus. No texto de Atos, capítulo 16, versículo 5, eu vejo Paulo, Silas e Deus. Eu vejo Paulo, Silas e os apóstolos. Eu vejo Paulo, Silas e os presbíteros. Aqui há uma comunhão. Aqui há uma parceria. Aqui há uma aliança. A obra de Deus cresce com parceria. Ninguém faz nada sozinho. Aqui eles estavam aliançados para que o crescimento acontecesse. A aliança, pastor Cassimiro, é algo tão importante que os macumbeiros fazem aliança, os políticos fazem aliança, os empresários fazem aliança. Em todas as áreas nós vamos encontrar alianças. E as alianças, elas estão divididas em duas partes. Aliança horizontal, entre homem e homem, ou entre homem e mulher, que é o casamento. E aliança na parte vertical, que é a aliança de Deus com o homem. Então, a aliança é algo necessário. Por quê? Porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Ninguém cresce sozinho. Se você tentar crescer sozinho, você vai ter problema. Precisamos de parceria. Precisamos de compromisso com outra pessoa para gerar uma aliança. Quando há competição em vez de parceria, não há crescimento. Tem muitos lugares, muitas empresas, muitas igrejas que há competição. E a competição não gera crescimento. O que gera crescimento é parceria, é aliança. Aonde há competição, há discórdia, a ira, há um querendo sobrepujar o outro. Mas aonde há parceria, um diz: eu estou vendo o que tu está vendo. Eu estou ouvindo o que tu está ouvindo. E eu estou pensando o que você está pensando. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, foi ouvido um vento veemente e impetuoso. E encheu a casa. E foram vistas por eles, línguas repartidas como de fogo. Ali tinha 120 pessoas. Mais uma visão. 120 pessoas, mas 120 ouvindo o mesmo som. 120 pessoas, mas 120 pessoas querendo a mesma coisa. Venha Espírito Santo. Desce Espírito Santo. Batiza Jesus com o Espírito Santo. E o que aconteceu? Ele veio.
houve um fortalecimento, houve um crescimento, porque ali não tinha competição, ali tinha parceria, ali tinha pessoas aliançadas com o mesmo propósito. Eu vejo na Bíblia que em todas as dispensações, Deus fez aliança com o homem. Na dispensação da inocência, Deus fala com Adão. Na dispensação da consciência, Deus vai falar com Noé. Na dispensação do governo humano, também ele fala com Noé. Na dispensação pós-diluviana ou patriarcal, Deus faz aliança com Abraão, que era Abrão. E Deus vai fazendo alianças. Na dispensação da lei, ele faz aliança com Moisés, com Davi, com Israel. E na dispensação da graça, ele fez uma aliança de sangue com a igreja. Então, todas as dispensações, Deus está dizendo, tem que ter parceria comigo. Tem que ter comunhão. Tem que estar aliançados. Porque sozinho não dá para fazer nada. João capítulo 15, versículo 5, Jesus vai dizer o seguinte: quem permanece em mim e eu nele, dará muitos, não é poucos, muitos frutos. Porque sem mim, nada podeis fazer. Deus está dizendo, na pessoa de Jesus, dizendo, sozinho você não consegue nada. Quando se fala da igreja de Cristo Jesus, tudo que ela vier fazer tem que ser aliançada com Ele. Porque Ele é o dono da igreja, a igreja tem um dono. Ele disse, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer. Por quê? Porque ela vai avançando, ela vai crescendo, e nada vai impedir a minha igreja. A Bíblia vai dizer, e na oração sacerdotal de Jesus, no capítulo 17, versículo 21 de João, Jesus vai dizer o seguinte, que todos sejam um, como tu és, ó Pai, em mim e eu em ti. Isso aqui é aliança. Isso aqui é parceria. Isso aqui é comunhão. Deus, uma certa feita, ele disse, parafraseando, ele disse, estou preocupado com algo. Eles estão unidos em um só propósito, fazendo algo que não é da minha vontade. Mas porque eles estão unidos, o negócio está crescendo. Torre de Babel. Todos ali estavam com o mesmo propósito junto com Nimrod. E Deus falou, a união, a parceria entre eles, e o negócio está avançando. Vamos descer e confundir a língua deles, para que a obra não cresça mais. Então, aonde tem parceria, há sucesso. Um casamento que não são parceiros, os cônjuges, não logra êxito. Não vai muito longe. E essa parceria tem que ser em todos os sentidos. Para o lado, para cima, para baixo, para frente e para trás. Então eu vejo aqui em ambos os textos, parceria, compromisso, aliança. Eu quero dizer para os irmãos algo que os irmãos já sabem. Que o crescimento, a dinâmica do crescimento, ela vem de Deus. Tudo que nós formos fazer, como servos do Senhor, o crescimento vai vir das mãos do Senhor. O planejamento e trabalho é nosso, mas o crescimento vem de Deus. E quando Deus dá o crescimento, não tem como explicar.
Porque o crescimento que vem de Deus, muitas das vezes, é desproporcional e a lógica humana não entende. Alguns anos atrás eu servia o exército. E eu comecei a servir como recruta. E nesse ano, o dinheiro só dava para pagar o fardamento e o corte de cabelo. E de vez em quando os lanches que eu comprava na cantina para pagar quando eu recebia, que já era descontado direto. Foi prova. Tinha vez que eu dormia no quartel junto com os laranjeiras para economizar a passagem. E eu planejei de fazer um curso na ENAP. E eu saía da 11ª Região Militar, no Comando Militar do Planalto, que ficava ali no anexo do Bloco OR da Esplanada dos Ministérios, lá do oposto à Catedral. E eu saía dali, quando terminava o expediente, às 17 horas, a formatura, eu tomava um banho rapidinho e falava para um colega que estava de serviço, dizia assim, ó, guarda aí aquele leite caó, aquele leite parece um cal para mim aí, e um pão com manteiga. E eles guardavam e eu ia andando da Esplanada até o final da W3 Sul, lá na ENAP. Só que um dia eu estava nesse percurso, passei o dia no Centro Levanta, a Ordem Unida no Sol Quente, e não tinha ninguém de serviço que era meu peixe, como se diz no militarismo. E eu saí e fui andando e dizendo, Deus, eu estou com fome. Vou voltar, vou pernoitar com fome, porque não tenho dinheiro. Não tem ninguém lá para guardar o pão para mim. E participei da aula na ENAP, e na hora do intervalo todo mundo saiu para lanchar e disse, vamos lanchar? Eu falei, não, estou bem. Morrendo de fome. Terminou a aula, 10h45 por aí, eu retornei pela W3 andando, e falando com Deus, Deus, minha barriga está roncando, eu estou com fome. Quando eu chego na descida da 102 Sul, ali no setor de farmácias, antigamente na esquina tinha um banco chamado Bradesco, depois foi HSBC, hoje eu não sei o que é que está lá, do lado tem um pé de goiaba. O pé de goiaba estava seco, folha seca, não tinha nada. Mas quando eu chego perto daquele pé de goiaba, tinha 2 goiabas maduras. Que na ida que eu fui, não tinha goiaba madura. Mas quando eu volto falando com Deus, Deus deu o crescimento e o amadurecimento para 2 goiabas que eu enchi meu bucho, dormi a noite tranquila, porque Deus dá um crescimento que não se explica. O crescimento que vem de Deus, às vezes não dá para explicar. Como é que cresce desse jeito? É Deus. A misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. Deus é bom em todo tempo. Esses dias, eu estava em casa e eu falei para minha esposa, amor, eu estou querendo tomar um suco de maracujá da fruta. Eu vou ali no Atacadão, que o Atacadão é perto da minha casa, vou comprar ali um maracujá. Ele disse, compra um algodão para mim também e tal. E eu fui lá e levei R$20. Passei tudo, deu R$10 e 25 porque eu peguei a sacola. Aí a moça pegou os R$20 e disse, o senhor não tem trocado? Eu falei, não. Aí ela pensou, abriu o caixa e me deu R$10. Eu peguei ali na sacola o maracujá e o algodão e saí. E eu saí e disse, Deus, eu vou dar prejuízo para ela de 25 centavos. Vou dar prejuízo para ela de 25 centavos. Se eu achasse 25 centavos por aqui, eu dava para ela de volta. Dinheiro eu tinha, mas só que ela não tinha trocado. E quando eu ando, mais ou menos, dou uns 10 passos, sai um carro. E quando o carro sai, eu olho no chão, brilhando, 50 centavos. Aí eu peguei os 50 centavos,
Voltei, passei e disse, está aqui. Os 25 centavos que eu fiquei devendo. Ela, não, moço, não precisava, porque isso aí é coisa pequena, eu tirava, tal. Eu falei, não, mas toma os 25 centavos. Ela disse, toma aqui os 25. Eu falei, não, deixa esse aí, caso alguém precise de 25 centavos, tem aí. Aí eu voltei para casa dizendo, Deus, a tua grandeza não está nas coisas grandes que tu faz, está nas coisas pequenas. Um Deus tão grande como o nosso, Ele se preocupa entre parênteses, com 25 centavos que eu estou precisando. Um Deus tão grande como o nosso, Ele olha para nós e sabe o que a gente precisa. Salmo 44, 21 diz que Ele conhece os segredos do nosso coração. Então, 25 centavos, se eu ocupo uma autoridade, até um vereador, um prefeito, tento falar com ele para pedir 25 centavos, ele vai dizer, rapaz, você me ocupa para pedir 25 centavos? Agora o Criador dos céus e da terra, aquele que dá o crescimento, Ele diz, eu vou te dar 50. Não vou te dar só 25 não. Deus é detalhista. E Ele mostra a grandeza dEle, olhando para os mínimos detalhes que a gente precisa. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. A Bíblia diz que aonde tem preparo e trabalho, Deus dá o crescimento. A questão da dinâmica do crescimento, como eu disse, é de Deus. Mas o crescimento vem aonde tem preparo e trabalho. Não espere o crescimento de Deus de braços cruzados. Se você não fizer nada, não espere o crescimento de Deus. Porque aonde não há preparo, Deus não mete a mão para dar crescimento. Quando nós nos organizamos, o processo do crescimento, Deus traz para nós. E eu deixei algo aqui, anotei algo aqui interessante, que diz que crescimento sem estrutura vira desastre. Quem quer crescimento e não tem estrutura, isso vai acontecer desastre. Já viu alguém que quer crescer, mas não preparou a base? Vai acontecer desastre. Prepara a tua estrutura para o crescimento que Deus vai enviar. Te preocupa com a estrutura, o crescimento vem de Deus. Trabalha na tua estrutura, porque o crescimento é certo para quem tem estrutura. Arruma as tuas raízes. Alalula, Gacion, Benécia. Prepara a estrutura, porque vem coisa grande da parte de Deus. Mas para quem tem estrutura. Diga para quem está do teu lado, prepara a estrutura. Prepare a estrutura. Porque se não tiver estrutura, vira desastre. Tem gente que Deus não dá crescimento porque não tem estrutura. Porque se crescer, pisa nos outros. Não fala mais com ninguém. Já viu aquele que o carro não é nem dele, mas só porque ele está no carro do outro, ele só quer ser? Esse aí Deus nunca vai dar o carro que ele quer, porque não tem estrutura. Tem gente que não consegue as coisas, não é porque não tem inteligência, não é porque não tem capacidade, é porque não tem estrutura. E sem estrutura, Deus não dá crescimento. Deus é ordeiro. Ele começa mostrando o que é ordeiro quando ele vai começando a criação de tudo. Ele diz, eu vou começar a criar, então primeiro eu quero luz. Ele diz, primeiro eu vou fazer a relva para depois fazer os animais. Primeiro eu faço a separação de água para depois fazer os peixes. Deus não fez o peixe e disse, aonde que eu vou colocar agora?
Deus trabalha com planejamento. Então, se não tiver estrutura, não tem crescimento. Isaías, no capítulo 54, versículo 2, vai dizer o seguinte: alarga o espaço da tua tenda, estende-o todo, firma bem as estacas, porque transbordarás, versículo 3, transbordarás para a direita e para a esquerda, e os lugares assolados serão habitados. Deus está dizendo, prepara a estrutura, porque debaixo da tua tenda vai entrar coisa grande. Prepara a tua estrutura, porque dentro da tua tenda vai ter algo grande que vai transbordar para a direita e para a esquerda. Quem acredita que Deus faz assim? Então firma bem as estacas, puxa o todo e prepara. Prepara, porque Deus vai fazer transbordar. Porque o crescimento vem de cima. Salmo 23, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice vai transbordar. O crescimento vem de cima e faz transbordar o que eu tenho embaixo. O crescimento da igreja, dos servos do Senhor, vem de cima. Não tem outro meio, não tem outro lugar, não tem outro caminho. Vem de cima. Às vezes nós olhamos, pensamos, olhamos para o solo e não vemos mudança nenhuma. E falamos, cadê o crescimento? Eu planejei, eu preparei a semente, arrumei a terra, tenho a água para regar, mas não está crescendo nada. Isso é o que eu e você, o que nós pensamos. Por quê? Porque Deus está dando crescimento no secreto. E esse crescimento no secreto eu chamo de raízes. Ninguém vê as raízes crescendo. Ninguém olha com visão raio-x para dentro da terra para ver as raízes se espalhando. Mas já está tendo crescimento. Você olha e diz, tanto que eu semeio, tanto que eu planejo, já montei a estrutura, mas cadê o crescimento? Tem um crescimento no secreto acontecendo. As raízes estão se espalhando. Por quê? Porque logo, logo vai brotar, vai nascer, vai florir, vai dar frutos, porque vai crescer. Eu quero dizer para alguém aqui esta noite, que veio aqui e está esperando o crescimento e ainda não aconteceu. As raízes estão crescendo. Você não está vendo, remite, ocômbia, sérgia. Mas as raízes estão se espalhando. Aleluia. As raízes estão pegando força, procurando apoio, porque o que vai brotar é grande. Elas precisam se agarrar em alguma coisa para poder sustentar aquilo que vai crescer de maneira sobrenatural. Quem acredita assim, levante a mão e dê glória ao Deus que dá o crescimento. Aleluia. Aleluia. Alamanto come assai goldia sébia. Calamante calabande que Venécia. Aleluia. Tem uma presença de Deus na casa. Segundo os arrepiólogos, diz que quando o arrepio é de baixo para cima, não é de Deus. Mas quando é de cima para baixo, é de Deus. O que eu estou sentindo é de cima para baixo. Porque é de cima que vem. É de cima que vem o nosso socorro. A igreja do primeiro século, chamada de igreja primitiva, ela teve
um crescimento extraordinário. Ela teve crescimento espiritual. Ela teve crescimento numérico. E ela teve crescimento geográfico. A igreja se expandiu. A igreja em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ela tem um crescimento espiritual extraordinário porque o Espírito Santo desce. Ela também vai ter um crescimento numérico. E esse crescimento numérico vai gerar um crescimento geográfico. E eu creio que esta igreja vai passar por um crescimento espiritual extraordinário. Haverá um crescimento numérico, sem dúvida. E também, pastor, um crescimento geográfico. Vai se expandir. Vai ultrapassar as fronteiras. Porque é propósito de Deus para a sua igreja. Isso aconteceu no início. A Bíblia diz em Atos, no capítulo 1, versículo 15, que estavam 120 reunidos no mesmo lugar, esperando o derramado Espírito. A Bíblia vai dizer que em Atos capítulo 2, versículo 41, já são quase 3.000. Crescimento numérico. A Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47, que todos os dias acrescentava o Senhor aqueles que deveriam ser salvos. Atos capítulo 4, versículo 4, vai dizer que agora o número já é quase de 5.000 almas. Olhando em Atos ainda, nós vamos ver em Atos capítulo 5, versículo 14, que o número crescia de homens e mulheres que eram salvos pelo Evangelho. Atos capítulo 6, versículo 7, vai dizer que crescia rapidamente o número daqueles que eram salvos e até os sacerdotes aceitavam a fé. Quem eram os sacerdotes? Os religiosos. Até os religiosos estavam agora se convertendo. Porque nem todo religioso é convertido. Tem religioso que dá trabalho para quem é convertido. O verdadeiro ensino da palavra de Deus, ele faz com que a religião passe mal e morra. O verdadeiro ensino da palavra de Deus, ele faz com que a religiosidade passe mal e venha até morrer. Foi o que aconteceu aqui. Os sacerdotes agora aceitam a fé e faz parte do crescimento da igreja. Atos capítulo 9, versículo 31, vai dizer que a igreja crescia em número, vivendo em comunhão uns com os outros. Então isso aqui, que está relatado em Atos dos Apóstolos, não é só uma história que aconteceu na igreja primitiva. Isso aqui é o projeto de Deus para a igreja de hoje também. É o projeto de Deus para a sua igreja. É o plano de Jesus para a sua noiva. O crescimento, como eu falei no início, da igreja é algo natural. A igreja cresce. Crescer é algo que faz parte da nossa vida como cristão. Na concordância exaustiva de Joshua, ela vai trazer a palavra crescer 111 vezes. Falando sempre do crescimento que Deus dá para o seu povo. A igreja do século I não era uma igreja perfeita. E C.L. Lewis ele vai dizer o seguinte: se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela não. Porque vai deixar de ser perfeita.
Se você encontrar uma igreja perfeita, não entre nela. Charles Swindoll, ele vai dizer o seguinte sobre a igreja do primeiro século. Ele vai dizer: a igreja do primeiro século, a igreja primitiva não era uma igreja perfeita. Ela era apenas uma igreja que valorizava os elementos da fé cristã. Quais são eles? Ensino da palavra, comunhão, partir do pão e oração. Isso gerava crescimento na igreja. Se nós começarmos a praticarmos, valorizarmos esses elementos bíblicos, pode ter certeza que crescimento vem com força. O negócio é que nós falamos muito da Bíblia, mas não praticamos muito o que falamos. Você tem quantas Bíblias em casa? Ixi, eu tenho uma versão tal, a versão tal, a versão tal. Mas o que a Bíblia faz comigo? Tem gente que diz assim: deixa eu ver o que eu vou tirar hoje da Bíblia. Mas ninguém diz assim: deixa eu ver o que a Bíblia vai tirar de mim hoje. A Bíblia tem que tirar alguma coisa da nossa vida. Nós, como cristãos, nós erramos muitas das vezes, pastor Cassimiro. Não é por pecados de comissão, mas por pecado de omissão. Não é pelo que nós fazemos, mas é pelo que nós não fazemos. Tem muita coisa que é para a gente fazer e a gente não faz. E isso gera um atrofiamento. E o crescimento não chega. Então a igreja primitiva, ela tinha doutrina, comunhão, partir do pão e oração. É muito bom falar de oração, mas poucos oram. Você já percebeu que geralmente no final do culto, quando o pastor diz assim: ó, irmãos, irmão tal está precisando de oração, vamos orar para Deus abençoar o irmão? Tem gente que já está orando por outra coisa. Não há uma oração uníssona. Não há o mesmo foco. Orar não é um dever só do pastor, dos obreiros. Eu oro não é só quando eu tenho necessidade de alguma coisa. John Stott, ele disse o seguinte: o Facebook e o WhatsApp está aí para mostrar que a falta de oração não é por falta de tempo. A falta de oração não é por falta de tempo, porque a gente tem tempo para muitas coisas. Então, se nós queremos crescimento, nós temos que ter estrutura. Porque sem estrutura, vai acontecer desastre. Mas quando eu tenho estrutura, pode vir crescimento, que eu estou preparado para este crescimento. Alguém quer passar num concurso e diz: eu vou orar. Só orar não adianta. Tem coisa que a oração não resolve. Pastor, isso é heresia. Não, isso é Bíblia. Uma certa feita, Josué dobra o joelho e vai orar com os anciãos. Senhor, por que nós perdemos a batalha para Ai? Aí Deus vai dizer: Josué, levanta, não é hora de oração não. A oração não vai resolver isso não. Agora é hora de procurar quem é que fez o errado. Levanta e vai de tenda em tenda, de tribo em tribo, para saber quem é o anátema. Tem hora que a oração, se você orar dizendo: Jesus não vem, Jesus não vem não vem arrebatar a igreja, a oração não vai resolver. Tem coisa que a oração não resolve, porque ele vem. A nossa oração tem que estar centralizada, direcionada com a vontade de Deus. Se eu trabalho junto com a vontade de Deus, o crescimento vem.
Agora, se eu trabalho com ferramentas que Deus não quer, não haverá crescimento. Então, o crescimento, ele vem de Deus. Mas eu tenho que usar as ferramentas certas, o planejamento correto, ter uma estrutura para receber esse crescimento. Eu tenho que firmar as estacas, puxar o toldo, preparar a minha tenda, porque assim sendo, vai transbordar. Vai transbordar. O povo de Deus tem que entender, tem que compreender que todo o crescimento da nossa vida vem dele. Eu já disse isso e torno a repetir. Quando eu falo isso, eu vejo na Bíblia, Ezequiel capítulo 16, versículo 7, Deus falando, ele diz o seguinte: eu fiz crescer como uma planta no campo. Quem faz crescer é Deus. Ele vai dizer, na primeira carta de Paulo aos Tessalônicos, no capítulo de número 3, versículo 12, ele vai dizer o seguinte: o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns pelos outros. Então, o crescimento que nós precisamos vem de Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3, versículo 19, diz que enquanto Samuel crescia, o Senhor era com ele. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 12, versículo 1, vai dizer o seguinte: e disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí no versículo 2 ele vai dizer o seguinte: e farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Deus está dizendo: se você me obedecer, se você cuidar de planejar conforme eu tenho falado, tu vai crescer, Abraão. Tu vai crescer. E o crescimento que vai vir para Abraão aqui é um crescimento que não se explica. É um crescimento como as estrelas do céu e a areia do mar. Em obediência a Deus, o crescimento chega. Deus está dizendo: Abraão, cola comigo. Abraão, ouve a minha voz. Abraão, segue para onde eu estou te direcionando, porque o crescimento vai ser extraordinário. Se tu ouvir a minha voz, se tu obedecer, eu vou trazer o crescimento. Mas eu não consigo crescer. Minha esposa não tem possibilidade. Abraão, entenda uma coisa: o crescimento na tua vida não vem das tuas forças, dos recursos humanos, vem de mim, vem da minha pessoa. Eu estou aqui chovendo no molhado para você. Mas tem coisas que nós precisamos lembrar. E tem coisas que nós lembramos que precisamos esquecer. Tem gente que esquece o que precisa lembrar e lembra do que precisa esquecer. Então eu estou aqui só salientando a sua mente sobre aquilo que você precisa lembrar. Esse tema não é por acaso. Esse tema é urgente, é necessário. O crescimento da igreja do Senhor é necessário. Deus vai dizer para Abraão: ouve a minha voz, faz o que eu mando, que o crescimento deixa comigo. Não vai depender de você para isso. Vai depender do que eu tenho. Não é os teus recursos, é os recursos que eu tenho aqui em cima. Então a obra de Deus cresce com a aprovação de Deus. Às vezes nós falamos que o crescimento da obra de Deus precisa de dinheiro, precisa de influência, precisa de Deus. É lógico que tudo que nós fazemos nesta terra se faz necessário a moeda. Mas se Deus não estender a mão, a moeda não resolve.
Você levanta aqui, daqui a pouco tem um prejuízo, tem que levantar de novo. Quando nós não damos para Deus a glória que é dele, Ele vai cobrar essa glória, porque a glória é de Deus. Ele vai dizer, Paulo vai dizer, quem é Paulo? Quem é Apolo? Nós não somos nada, mas Deus é. Em 1 Coríntios 3, 7 ele vai dizer, nós não somos nada, mas é Deus que dá o crescimento, que é alguma coisa. Por isso ele deve ser honrado, ser glorificado, porque a glória é dele. O que você tem hoje é glória a Deus. O que você conseguiu é porque Deus deu o crescimento. A tua família está como está, é porque Deus deu o crescimento. Você alcançou o que alcançou, é porque Deus deu o crescimento. Então nós dependemos do Senhor. Nós somos dele. O que nós temos é dele. E nós iremos para ele. Tudo é para a glória de Deus. Então eu digo para você, esteja perto de Deus. Ouça Deus. E ele vai dizer, o crescimento vai chegar na hora certa. Assim como ele falou com Abraão no capítulo 12. Deus tem crescimento para quem ouve a sua voz. Para quem vai em rumo àquilo que ele quer. Deus tem crescimento. Gênesis capítulo 41, versículo 52 vai dizer o seguinte. José vai dizer o seguinte. Deus me fez crescer. Ele vai dar o nome para o filho e o nome do filho vai dizer, Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Aí ele vai dizer, o que eu tenho hoje, passei por provas, desci no poço, no fundo do poço, fui para o calabouço, mas Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Independente de onde você esteja, saiba que o crescimento vem de Deus. É Ele que unge a nossa cabeça e faz com que o nosso cálice transborde. Eu gostaria que você se colocasse de pé no nome do Senhor Jesus. Crescimento requer estratégia. O que eu tenho a te dizer nesta noite é: continue plantando e regando. Continue plantando e regando, porque o crescimento vem de Deus. Quantos podem glorificar o Senhor por isto? Você pode abrir a sua boca e dar um glória a esse Deus. Você pode adorar esse Deus. Você pode exaltar esse Deus. Porque Ele está dizendo, continue plantando. Continue regando. Continue plantando. Continue regando. Porque o crescimento vem das mãos dEle. Faça a sua parte. Porque a parte dEle é certa. Andar em direção ao Mar Vermelho é minha parte. Abrir o mar é parte dele. Sentir fome no deserto é a minha parte. Mandar maná e codornizes do céu é a parte dele. Sentir calor no deserto é a minha parte. Mandar a nuvem para refrigerar é a parte dele. Dar 13 voltas ao redor das muralhas de Jericó é a minha parte. Sucumbir muralha por terra é a parte dele. Encher as 6 talhas de água é a minha parte. Transformar a água em vinho é a parte dele. Tirar a pedra da frente do sepulcro é minha parte. Agora dizer, Lázaro, vem para fora, vem. Vem para fora, vem para fora, vem para fora. O milagre é a parte dele. Então faça a tua parte, que ele faz a dele. Manda a glória daqui para lá, é a minha parte.
Agora, mandar o crescimento de lá para cá é a parte dele. Faz a tua parte, continua plantando, continua regando, que Deus vai dar o crescimento. E o crescimento vai ser extraordinário. E para isso, prepare a tua estrutura. Porque as raízes estão se espalhando. Logo brotará e dará muitos frutos para a glória do nome do Senhor. Amém? Quantos acreditam nesta verdade? Aplauda o Senhor nesta noite e manda a glória para cima. Aleluia. Vamos adorar. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Você crê? Então adore. Em meio à tribulação, quem é? O nosso Deus é vencedor. Nosso adoramos. Aleluia. Cante assim. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão. Teu trono acima está. Ele é imutável. Teu nome imutável.
presença infalível, Senhor.